Olá a todos, sejam muito bem-vindos novamente ao canal Simplicidade do Evangelho. Nesse segundo vídeo aqui, então, eu quero falar sobre o objetivo principal desse canal, que é exatamente trazer para vocês, de uma maneira simples, de uma maneira clara, acerca do principal objetivo da Bíblia. Qual é o principal objetivo do Evangelho? Qual é o principal objetivo quando a palavra ela foi escrita? Então, o objetivo de Deus é chegar até você de uma maneira muito pessoal, ter um relacionamento pessoal comigo e com você. Por isso eu quero desafiar você a continuar nessa caminhada comigo aqui. E hoje eu quero falar então, fazer uma introdução acerca do pecado, acerca da queda. Nós vamos falar então uma série de vídeos sobre a queda do homem. É importante então nós pensarmos e termos uma compreensão muito clara sobre o livro de Gênesis. Então eu quero que você compreenda Gênesis. Por que Gênesis? Francisco, por que Gênesis? Porque Gênesis é desacreditado. Por incrível que pareça, o primeiro livro da Bíblia e o livro que fala sobre todas as coisas que foram criadas por Deus, os primórdios ali, ele é desacreditado. Tem muitas pessoas e até muitas igrejas, muitas religiões que pregam Gênesis como sendo apenas um livro poético, um livro filosófico, um livro bonito de se ouvir, mas não como algo autêntico. E eu quero trazer para você então a autenticidade de Gênesis. Porque, queridos, se você não crê no que a palavra fala, como que você vai crer que o Evangelho é uma verdade absoluta? Porque é importante nós entendermos que a palavra de Deus, ela é a verdade absoluta. Não existe absolutamente nada que possa tomar o lugar da palavra de Deus como uma referência, como uma bússola, como um norte para a nossa vida. Então, é importante que você entenda que Gênesis é uma verdade de Deus. É uma verdade da palavra de Deus. Se nós não tivermos esse conhecimento, se nós não tivermos essa revelação, todo o demais, tudo que foi escrito, não tem sentido. Como que eu vou crer que Jesus veio, que Jesus nasceu de uma virgem, que Jesus morreu, que Jesus ressuscitou ao terceiro dia, se eu não crer na palavra de Deus que diz que Deus criou todas as coisas pelo seu poder? Então eu quero traçar um paralelo com você. Como eu falei, eu chamo a vinda de Jesus, a manifestação de Cristo nas Escrituras, como a espinha dorsal da Bíblia. Então, a Bíblia ela só tem sentido porque ela fala acerca de Cristo. E a Bíblia ela só tem sentido porque ela tem o poder de transformar a vida das pessoas. As pessoas têm sido transformadas pelo conhecimento da verdade. O próprio Jesus disse: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, o nosso objetivo aqui é que você seja liberto. Liberto de quê? Liberto dos enganos, liberto de mentiras, liberto de falsas doutrinas, liberto de conceitos filosóficos humanos, de conceitos que vêm da cabeça de pessoas. Nós precisamos entender, então, que as coisas, elas tem muitos conceitos que estão escritos aí, que muitos teólogos trazem, que muitos filósofos trazem, que muitos estudiosos da Bíblia trazem, que na verdade são teorias. Então, existe uma diferença entre uma teoria e entre um fato. Você pega, por exemplo, a teoria da evolução. A teoria da evolução, ela é uma teoria. Tem base em alguns estudos científicos? Tem. Mas a grande parte dela é uma teoria. Ou seja, foi desenvolvida na cabeça de uma pessoa, 2 pessoas, 3 pessoas, há uma concordância ali com um núcleo de estudo científico e eles trazem isso como sendo uma verdade. Então, por que eles trazem isso? Porque não tem um conceito científico melhor, mais bem definido. Eu quero que você entenda, então, o que a Bíblia fala acerca do pecado, o que a Bíblia fala acerca da criação, o que a Bíblia fala acerca da queda e acerca de Jesus. Muitas pessoas e algumas religiões, elas dizem que Jesus ele nasceu há 2000 anos atrás. Eu já vi
algumas pessoas comemorando o aniversário de Jesus, né? Completou 2000 anos, né? Queridos, não, Jesus não tem 2000 anos. A Bíblia descreve Jesus como sendo o alfa e o ômega, o primeiro e o derradeiro, sendo o princípio e o fim. Então, Jesus, ele é eterno. Ele não teve princípio. A Bíblia diz que ele não teve princípio e ele não tem fim também. Então, você precisa entender isso. Porque Jesus, ele está revelado na palavra desde os Gênesis, desde os primeiros versículos de Gênesis até o Apocalipse. Então vamos introduzir hoje falando sobre a questão de Gênesis, ok? Então vamos lá. Olha o que diz aqui em Gênesis, no capítulo 1, no versículo 1. Diz assim, para vocês entenderem, eu vou utilizar uma versão única da Bíblia, que é a versão NVI, para ficar melhor, para nós termos uma compreensão melhor acerca dos textos. Diz assim, no princípio Deus criou os céus e a terra. Versículo 2. Era a terra sem forma e vazia. As trevas cobriram a face do abismo e o Espírito de Deus se moveu sobre a face das águas. Olha que interessante, então. Existe uma teoria, então, falando sobre teoria, que do versículo 1 para o versículo 2 pode ter existido um abismo muito grande no tempo. Isso é um fato? Não posso definir para você que isso é um fato. E como eu falei, a proposta do canal não é se aprofundar em polêmicas, não é se aprofundar em questões teológicas complexas. A proposta do canal é nós compreendermos a palavra como ela de fato é, na sua simplicidade. Então, olha só que interessante. Tem uma teoria que diz que do versículo 1, então, do princípio criou Deus os céus e a terra, para o versículo 2, podem ter se passado milhares de anos ou milhões de anos. Ninguém sabe de fato quanto tempo. Por quê? No versículo 2, quando o texto que fala assim, era a terra sem forma e vazia, no texto original, essa palavra era, né? Quer dizer, era a terra sem forma e vazia, ela pode ser traduzida também por tornou-se. Tem uma outra tradução que diz assim, a terra era sem forma e vazia. E nós podemos dizer dessa maneira, a terra tornou-se sem forma e vazia. Querido, isso é apenas uma teoria. Porque nós precisamos entender que o nosso grande objetivo é compreender a Bíblia como ela de fato é. Não ficar debatendo questões, se era, se tornou-se, mas pode ser traduzido também como tornou-se. Mas por que, Francisco? Tornou-se sem forma e vazia. Então, os grandes estudiosos, né, dessa teoria específica, eles dizem que esse termo, tornou-se, pode ter sido consequência da queda de Lúcifer. Então, nós temos um texto lá em Isaías, né? E a gente vai ver então qual que é esse texto certinho. Eu vou deixar aqui o versículo. Esse texto, então, ele fala que Lúcifer, ele foi lançado na terra. Ele foi atirado na terra. Possivelmente quando ele se rebelou contra Deus. Possivelmente quando ele se voltou contra o Pai. Então ele foi lançado na terra. E na sua ira, quando ele cai aqui na terra, a sua ira era tão grande que ele destruiu uma criação original que havia sido feita por Deus. Então isso é uma teoria. Isso é uma teoria, porque não está escrito aqui? Não está escrito. Está escrito simplesmente que a terra era sem forma. Ou era a terra sem forma e vazia. Mas pode ser traduzido também da margem no original para se traduzir como a terra tornou-se sem forma e vazia. Então é importante nós entendermos isso. Por quê? Porque a terra estava um caos. Então quando inicia-se aqui em Gênesis, nós temos a ideia de uma terra destruída, de uma terra caótica. Você vê que havia trevas sobre a face do abismo, né? Olha só, era a terra sem forma e vazia. A coisa foi tão séria, foi tão grave, que desfigurou a terra. A terra ficou totalmente desfigurada, ficou totalmente transformada e destruída. Mas olha que interessante.
trevas cobriu a face do abismo, e o Espírito de Deus se moveu sobre a face das águas. Então, desde o princípio, nós temos então a presença de quem? De Deus Pai, e temos já o Espírito Santo. O Espírito de Deus se movia ou se moveu sobre a face das águas. Aí nós vamos para o versículo 3, porque nós precisamos, queridos, traçar esse paralelo entre o antigo e o novo, entre os primórdios e hoje, para nós entendermos a queda. E entendemos do que nós estamos sendo salvos. Você é salvo de quê? Eu sei lá de quê? De qualquer coisa. Talvez um meteoro que vai cair. Não. Você está sendo salvo da queda. Você está sendo salvo porque o homem pecou e o homem, ele violou aquilo que Deus havia dito. E aquilo que Deus havia dito era uma ordem, era uma ordenança, era lei, entre aspas, né? Mas vamos entender aqui então, vamos para o verso 3. Disse Deus, haja luz, e houve luz. Olha que interessante então. Nós temos aqui esse texto que fala, e disse Deus, haja luz, e houve luz. E esse texto, então, essa luz que esse versículo apresenta, é muito interessante, porque não é uma luz qualquer. Se você prestar atenção, você procurar um pouquinho mais abaixo, olha só aqui no versículo 14. Disse Deus, haja luminares no firmamento do céu, para separar o dia da noite. Sirvam eles de sinais para marcar estações, dias e anos. E sirvam de luminares no firmamento do céu, para iluminar a terra. E assim foi. Deus fez os 2 grandes luminares, o maior para governar o dia e o menor para governar a noite. Fez também as estrelas. Deus os colocou no firmamento do céu, para iluminar a terra, governar o dia e a noite e separar a luz das trevas. E Deus viu que ficou bom. Passaram-se a tarde e a manhã, e esse foi o 4º dia. Então é muito importante nós entendermos que essa luz que é citada aqui em Gênesis, capítulo 1, no versículo 3, ela não se trata da luz do sol, lua e estrelas. Ela não se trata de luminares. Ela se trata então da luz de Cristo. Então, a primeira manifestação de Cristo acontece exatamente no versículo 3. Então, queridos, para nós compreendermos esse texto um pouco melhor e fazermos essa ligação, na qual eu falei que nós precisamos ter essa compreensão de que a manifestação de Cristo não é apenas no Novo Testamento, mas a manifestação de Cristo ela vem desde lá de trás. Então nós vamos fazer uma pausa aqui e a gente vai lá para João, o Evangelho de João, no capítulo 1. Diz assim, no princípio era aquele que é a palavra, e ele estava com Deus e era Deus. Ele estava com Deus no princípio. Olha que interessante o versículo 3. Todas as coisas foram feitas por meio dele, e sem ele nada do que existe teria sido feito. Nele estava a vida, e esta era a luz dos homens. Versículo 5 diz assim, a luz brilha nas trevas, e as trevas não a derrotaram. Então, o que nós entendemos? Que aquele texto de Gênesis, no capítulo 1, versículo 3, aquela luz que se manifesta, então, é o próprio Cristo. Então, ali, em Gênesis, você tem Deus Pai, o Deus Filho e o Deus Espírito Santo. E é interessante nós vermos aqui, ele estava com Deus no princípio, e todas as coisas foram feitas por meio dele. Aqui no Evangelho de João, no capítulo 1, no verso 3, diz, todas as coisas foram feitas por meio dele, e sem ele, nada do que existe teria sido feito. Glória a Deus por isso. Tudo foi feito através de Cristo e por Cristo. Não tinha como ser diferente, não tinha como ser de outra forma. O que você pode viver hoje, a plenitude do Evangelho de Cristo, e tudo que você vive, tudo que você experimenta, quando você olha todas as coisas criadas, todas as matas, todas as montanhas, todos os mares, todos os lagos, tudo foi feito por Cristo
e através de Cristo. Então é importante que você tenha essa consciência, que você saiba disso. A Bíblia diz assim: porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Então tudo foi criado por ele, tudo foi criado por meio dele, e todas as coisas voltarão para ele. Entende? Então, Deus criou um mundo perfeito, Deus criou uma terra perfeita, Ele trouxe ordem ao caos, Ele trouxe luz em meio ao caos. Então nós precisamos entender que todas as coisas que a Bíblia descreve lá em Gênesis, todas as coisas que ela relata lá em Gênesis, são um fato. Se eu não conseguir compreender, se eu não conseguir crer nisso, então a minha vida vai ficar complexa. Porque eu não creio naquilo que a palavra diz, eu não creio naquilo que a Bíblia fala. Se eu não creio no que a Bíblia fala, logo a minha fé não tem sentido. E eu vejo muitas pessoas falando assim: ah, Francisco, mas vem cá, eu creio em Deus da minha forma. Sim, da sua forma. Eu creio em Deus, mas eu não acho que a Bíblia é a verdade absoluta. Eu não acho que a Bíblia é 100% verídica. Olha que interessante. Como assim que a Bíblia não é 100% verídica? Qual é o único livro que revela Deus? Qual é o livro que revela Deus desde os primórdios? Toda a fé cristã, toda a religião cristã, ela é baseada nesse livro, senão a Bíblia. E como que você não crê na Bíblia? E tem muitas pessoas que falam assim: eu acho que a Bíblia foi deturpada, eu acho que a Bíblia não é 100%. Queridos, eu quero que você entenda uma coisa: quem zela pela sua palavra é Deus. Não dá para você comparar Deus comigo ou com você. Se eu não crer, se eu não tiver a convicção de que eu creio em um Deus que cuida da sua palavra, que zela da sua palavra, meu Deus do céu, se ele não consegue cuidar da sua palavra, ele vai cuidar de quem? Ele tem que zelar pela sua palavra. Então é importante que você entenda isso, ok? Eu vou parar por aqui. Hoje nós vamos trazer apenas essa reflexão. Veja os textos depois com carinho. Se você puder, leia Gênesis todo, porque nós temos muitas coisas para falar ainda sobre isso. E não se esqueça de se inscrever no canal se você ainda não é inscrito. Não esqueça de dar um cliquezinho aí no sininho das notificações para você receber todas. E outra coisa também, não esqueça de deixar o seu comentário. Seu comentário é muito importante para o crescimento do canal. Então, esse é o primeiro vídeo que nós estamos fazendo sobre a queda. Mas antes de falar sobre a queda, nós temos que entender Gênesis. Nós temos que falar sobre Gênesis, porque a queda está contida em Gênesis. E aí nós vamos ter uma clareza muito grande acerca do que Jesus veio fazer o que aqui, né? Ele veio ensinar alguma coisa, ele veio trazer algum conhecimento, ele veio... Tem muita gente que fala assim: ah, Jesus volta para ensinar tudo de novo. Ensinar o quê, querido? O que Jesus precisava fazer, ele já fez. E nós vamos entender isso claramente mais na frente. Então, olha só. Eu vou apenas ler mais um texto aqui no Evangelho de João, no capítulo 1, versículo 9. Então, ele fala ali sobre João, ele faz um relato sobre João Batista, né? O texto faz um relato sobre João Batista, que ele veio preparar o caminho para o Senhor, ele veio preparar o caminho para Cristo. E no versículo 8 diz assim: ele próprio não era a luz, mas veio como testemunha da luz. Ele próprio quem? João Batista. Estava chegando ao mundo a verdadeira luz que iluminava todos os homens. Verso 10. Aquele que é a palavra ou logos. Palavra no original significa logos, ou palavra viva, ou verbo vivo. Aquele que é o logos, ou a palavra, estava no mundo, e o mundo foi feito por meio dele, mas o mundo não o conheceu. Olha que interessante então, ele diz que o mundo foi feito por meio de Cristo. Então quando você vai para Gênesis lá, aqui em Gênesis, quando você chega aqui, no versículo 3, e disse Deus: haja a luz, e houve luz. Deus viu que a luz era boa e separou a luz das trevas. Aí na sequência ele diz: e chamou Deus
a luz de dia e as trevas chamou de noite. Esse foi o primeiro dia. Então, quando você coloca a sua vida na mão de Deus, a primeira coisa que acontece com você, querido, a primeira coisa que Deus faz na sua vida é: haja luz. Quando nós temos um encontro de fato com Cristo, a primeira coisa então que Ele faz na nossa vida é trazer luz. Se você quer luz sobre a sua vida, você precisa ter um encontro verdadeiro com Jesus. E da mesma forma que Ele se manifestou quando havia trevas sobre a face do abismo, da mesma maneira, Ele se manifesta hoje, Ele pode se manifestar na sua vida e trazer luz sobre as trevas da tua existência. Então, o nosso grande objetivo aqui, qual é? É que você seja transformado pelo conhecimento da palavra, porque a palavra tem o poder de transformar a minha vida e a sua vida. Eu tive a minha vida e tenho ela sendo transformada gradativamente por Deus cada dia. Então, se você se encontra no momento difícil, no momento de trevas, no momento de caos na sua vida, pode ter certeza que Deus ele vai transformar esse caos. Deus vai transformar esse caos existencial, essa bagunça, essa desordem, essas trevas em algo novo. Porque hoje Ele declara sobre a sua vida: haja luz, que haja Cristo sobre a sua vida. E eu declaro sobre a sua vida que nesse momento você possa convidar Cristo para entrar na sua vida. Diga: Senhor Jesus, eu creio que Tu és a luz, que o Senhor ilumina, que o Senhor traz ordem à desordem, que o Senhor coloca ordem no caos. Então venha sobre a minha vida hoje. Coloca ordem na minha casa, coloca ordem nos meus negócios, na minha empresa. Faça essa oração. Creia que Deus é poderoso e que Ele vai fazer isso. Porque é assim que a palavra fala, desde os primórdios. Então que Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus, que Ele possa tocar de uma maneira muito profunda a você, e que esse primeiro capítulo, da primeira parte, a queda, possa realmente mudar a sua vida.